Olá, começa agora o episódio 49 do Hora Bolas. No episódio 49 vamos falar do San Francisco 49ers, e da corrida do ouro nos States. Toca a vinheta, Philo. Swell Mary! Começa agora o episódio 49 do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo, o Tanque. Eu sou o Felipe Lopes, o Filó. E eu sou o Henrique Gonçalves, o caçador de ouro sem apelido. Comecei com teaser já, olha. Ué, mas o caçador de ouro é um apelido, né? Mas se for a profissão, é uma profissão sem apelido. Tá bom, então. Tá bom, eu abri com Swell, que é essa gíria de surfista, porque hoje a gente vai falar de Califórnia e, como é o nosso episódio 49, a gente fala especificamente do San Francisco 49ers, o time da NFL, que é a liga de futebol americano lá dos Estados Unidos. E antes da gente começar, aproveitar para passar aqui nas nossas redes sociais, a gente tá como @horabolaspod, hora com H, pod, POD, no Instagram e no Twitter. E estamos também aí nas diferentes plataformas de streaming, né? O Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Cashbox, YouTube e no Amazon Music. Então aproveita para dar aquele subscribe na gente lá também. Mas hoje então, como eu falei, nosso episódio 49, em homenagem ao número 49, a gente fala sobre o San Francisco 49ers, que tem um nome aí bem único, né? E uma história bem legal por trás. O que vocês já podem adiantar aí pra gente, Filó e Henrique? Olha, eu só queria dizer que depois que vocês ouvirem os jeitos que as pessoas viajavam na época, você nunca mais vai reclamar de viajar naquele ônibus cadeira dura, nem no aviãozinho todo apertado. Isso não chega nem perto do que a galera fez para ir lá para Califórnia nos anos 1840, 1850 aí. E olha que não dava nem para ir lá para surfar porque não existia surf ainda, né? É, justamente. Hoje, então, a gente explica tudo isso. Vamos explicar a origem desse nome, falar aí da expansão dos Estados Unidos pro oeste e falar também bastante do time de futebol americano em si. E falando do futebol americano especificamente, posso adiantar aqui que o 49ers, né, como os fãs aí da NFL sabem, é um dos maiores times da história do esporte, um time muito vitorioso e um time bem diferente também nos quesitos uniforme, logo e principalmente no nome, né? Os 49ers, que são, em português, os 49s, alguma coisa assim. E a gente vai descobrir por quê também. Eu acho que são os 49eiros. 49enses? 49enses também. 49 anos? É uma dessas aí. Mas para falar de San Francisco 49ers, então, a gente precisa primeiro contar a história por trás do nome, que vem aí da Corrida do Ouro de 1849. E para explicar a Corrida do Ouro, a gente precisa explicar o que era a Califórnia antes da expansão pro oeste. Como boa parte do que é hoje os Estados Unidos, né, a Califórnia era um território espanhol e que depois veio a ser um território mexicano depois da independência do México. A tomada da Califórnia pelos Estados Unidos ocorreu durante a guerra entre os Estados Unidos e o México, que ocorreu de 1846 a 1848. E como a gente costuma falar aqui também no nosso podcast, toda a história tem dois lados, né? Essa guerra entre os Estados Unidos e o México, ela é chamada pelos americanos da Guerra Mexicana-Americana, né? A Mexican-American War, mas pelos mexicanos ela é chamada de a intervenção estadunidense no México, né? Mostrando bastante aí também a diferença de visão do que foi essa guerra que eu vou contar daqui a pouco. Na dúvida, eu fico do lado dos mexicanos aí. Eu também fico do lado dos mexicanos. Lá tem tequila, tem nachos, tem tacos, tem margarita, tem um monte de coisa boa, né? E lá também não tem intervenção imperialista, né? É verdade. Mas falando sério, assim, é fácil os americanos acharem que foi só uma guerrinha, né? Onde você tomou a terra, matou um monte de gente do outro lado e no final se saiu bem e é isso aí. Essa guerra, na verdade, ela tem origem com a independência do Texas e a guerra que se sucedeu à independência do Texas. Como a gente já falou em diversos episódios anteriores, os Estados Unidos começaram com aquelas 13 colônias lá na costa leste e depois da independência eles começaram a se expandir para dentro do continente. No começo do século XIX, aí por volta dos anos 1800, os Estados Unidos comprou a área que é hoje o estado da Louisiana da França e também fez um acordo com a Espanha
pela área que era da Flórida. E justamente a ideia da Espanha era tentar dar a Flórida para os Estados Unidos numa forma de parar o avanço, né? Como se os Estados Unidos ficassem satisfeitos com o território que é da Flórida e parariam de avançar sobre essas áreas que eram espanholas. Coitados, não conheciam o imperialismo americano ainda. Tolinhos. Justamente. Hoje em dia a gente sabe que não foi uma boa ideia, talvez. Né? Dizem. Enquanto isso, do outro lado da fronteira, no México, a Espanha vinha se enfraquecendo muito, especialmente depois da guerra contra a França do Napoleão. E com isso o movimento de independência no México acabou ganhando bastante força aí no começo do século XIX, até que em 1821 o México então consegue a sua independência. E aí com a independência do México tem uma mudança muito clara aí de política em relação a algumas áreas mais contestadas aí entre México e Estados Unidos. Durante o governo espanhol, a Espanha tentou colonizar bastante essas áreas para justamente evitar a expansão americana. E essas áreas incluíam, entre outras, o próprio Texas, né? Com o estabelecimento do governo independente mexicano, eles começam a retirar pessoas dessas áreas e trazê-las mais para a parte central do México, né? Perto da capital. Com isso, deixam essas áreas meio abandonadas e você tem muitos colonos americanos que começam a imigrar para essas terras, em especial o Texas, e começam a formar diferentes vilas e cidades ali no Texas, né? Isso então, aliado com esse sentimento aí expansionista dos Estados Unidos, levaria à independência do Texas, que aí é até um tópico bem legal e que a gente pode até trazer num episódio futuro aí, talvez sobre algum time texano. O Texas, então, que declarou sua independência do México em 1836, e aí teve uma sequência de batalhas que aconteceram, né? Até a Batalha do Álamo sendo a mais famosa delas. E aí em 1845, 9 anos depois da independência, o Texas então se torna um dos estados dos Estados Unidos, né? Fazendo parte aí do novo país. E é justamente essa independência do Texas e a incorporação do Texas pelos Estados Unidos que desencadeia na guerra entre os Estados Unidos e o México. Havia bastante polêmica entre os dois países em relação à fronteira do Texas. O Texas achava que era um rio, o México achava que era outro rio. E justamente por causa disso, acaba que tanto os Estados Unidos quanto o México acabam mandando tropas para esse território disputado e, eventualmente, essas tropas acabam entrando em conflito. Aí sim começa a guerra dos Estados Unidos com o México, ou então a invasão americana no México. Passando para falar então da Califórnia, né, que é o tópico aqui do episódio de hoje, a Califórnia também sofreu com essa política do governo independente mexicano de retirar os colonos mexicanos dessas terras mais longínquas. Depois da vitória dos Estados Unidos no Texas, as tropas americanas então começaram a expandir para o oeste, né, até pelo próprio Rio Grande, que hoje é a fronteira aí dos Estados Unidos com o México, e chegaram no que é hoje o estado do Novo México e no que é hoje o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, mas que eram todas áreas mexicanas, né? Essas áreas pertenciam ao México e começa a batalhar por essas terras. E esse Rio Grande, que ele é bem grande mesmo, né? Porque ele começa lá no Texas e ele vem descendo até Porto Alegre, mais ou menos. Então, assim, um rio bastante extenso. Passa no Nordeste, né? Rio Grande do Norte. Isso. Dá uma voltinha ali por Natal, né? E continua descendo até Porto Alegre. Justamente. E é interessante que dá pra ver, né, essa origem dessas terras aí que eram mexicanas até pelo nome, tanto do Rio quanto das cidades e dos próprios estados americanos. Essa região toda ali do sudoeste americano, que além de ter uma influência muito grande do México, também tem os nomes relacionados ao espanhol. Tem o estado aí do Novo México, a gente tem cidades como São Francisco, né, que também é um nome vindo aí da Espanha. San Diego, Albuquerque, Los Angeles, Las Vegas, todos esses nomes aí têm origem na língua espanhola, né? E mesmo o próprio Texas, né, que os mexicanos eles chamam de terras. E é por isso mesmo, né, porque todas essas terras eram espanholas, depois da independência do México elas se tornaram terras mexicanas, foram acabar sendo aí conquistadas pelos Estados Unidos justamente nessa guerra, né? E o Terras era, na verdade, o nome original do estado mexicano
e depois os americanos deram essa americanizada aí no nome do estado. Nem gostam de americanizar as coisas dos outros, né? Imagina. Depois de expandir aí pro oeste e tomar os estados do Novo México e da Califórnia, entre outras áreas, os Estados Unidos, então, entre aspas aqui, muitas aspas, deram uma chance pro México se render. Falaram que poderiam parar ali, que não iam invadir mais nada, nem nada disso. O México acaba recusando essa oferta dos americanos, continua a guerra, e aí, então, a Marinha americana acaba se envolvendo e as tropas americanas invadem o que é hoje o território mexicano e chegam até a capital, a cidade do México. Ela é capturada, até o governo mexicano é feito de refém aí pelas tropas americanas, e com isso, então, é que é assinado o Tratado de Paz entre os dois países, onde o México, então, cede todas essas terras aí para os Estados Unidos, o que naquela época eram as províncias mexicanas da Alta Califórnia, o Novo México e o Texas, e que hoje, né, para quem até conhece aí o mapa dos Estados Unidos, só para ter uma dimensão, 8 estados americanos, né, e até olhando no mapa, daí 1/3 ou mais do território americano. E pelo lado do México, o México perde mais de 50% do seu território nessa guerra. Tudo isso acaba sendo cedido, sem muita opção, mas mostra bastante aí o quão significativo foi essa guerra entre mexicanos e americanos. É bem amigável, né? Essa troca aí de territórios, só que não. E também explica muito dessa relação entre americanos e mexicanos até hoje, né? A questão do muro que muitos americanos querem construir, a questão da fronteira, dos imigrantes ilegais. Então é uma história muito, muito complexa que vem lá de muitos anos atrás, realmente muito triste também, né? Para os mexicanos principalmente. Com certeza. E eu só queria dizer que eu simpatizo muito com os mexicanos, sabe? Porque eu tenho esse mesmo sentimento com a Argentina. Inclusive, eu gostaria de ter um muro ali, né? De um lado pro outro, ia ser bom. Mas a Argentina não roubou nenhum território nosso, né? A gente que roubou território aí dos outros países da América do Sul, no caso. Isso é verdade. E não roubamos da Argentina, que era justamente quem a gente tinha que ter roubado, né? Foi roubado da Bolívia, o Acre. O que isso tem a ver, cara? Pô, rouba a Argentina ali, que é mais fácil. E uma outra consequência importante dessa guerra aí entre Estados Unidos e México foi que, como os Estados Unidos ganham todas essas terras, começa então uma discussão sobre se a escravidão seria legal ou não nesses novos estados. Isso então acaba botando mais fogo nessa discussão que já era quente, né? E isso vai levar à Guerra de Secessão Americana, que aconteceria em 1861. A Califórnia, como eu falei, foi uma dessas terras aí cedidas pelo México ao fim da guerra. E uma curiosidade interessante da Califórnia é que a Califórnia também passou por um processo similar ao do Texas, mas muito menor. Também teve uma pequena insurgência de revolucionários de origem americana lá na Califórnia, e eles fundam, então, um pouco antes da tomada aí pelos Estados Unidos, a República da Califórnia, ou a República da Bandeira do Urso, né? Que vem daí a bandeira que é hoje a bandeira do estado da Califórnia, que é uma bandeira até bem famosa, né? Tem aquele urso. E vem até daí também o nome California Republic. Mas vem tudo daí, dessa República da Califórnia, que teve um único presidente, e esse presidente durou apenas 25 dias no poder. Essa galera que usa roupa da República da Califórnia é a mesma galera que compra o boné do New York Yankees, né? Que a gente falou alguns episódios aí atrás. Eu tenho uma camisa com esse urso, mas não é a California Republic, é uma camisa da Ursal, que é muito melhor. A verdadeira república. Verdadeira República do Urso. Só uma última coisa aí nessa história sobre o México e os Estados Unidos, é que em 1917, ou seja, durante a Primeira Guerra Mundial, já quase um século depois, o Ministério de Relações Exteriores da Alemanha mandou um telegrama para o México propondo uma aliança militar caso os Estados Unidos entrassem na Primeira Guerra Mundial para enfrentar a Alemanha. E com isso a Alemanha prometia ao México devolver o Texas, o Arizona e o Novo México em troca deles atacarem os Estados Unidos ali, né? Só que aí o telegrama foi interceptado pela Inglaterra e nada disso aconteceu. A história seria bem diferente, né? Imagina a guerra Estados Unidos e México aí na Primeira Guerra Mundial. Eu acho que ia acabar sendo até pior pro México, ia perder o que tem até hoje. Ainda bem que o telegrama foi interceptado. O México não ia nem existir hoje em dia.
Bom, mas vamos falar agora então de algo melhor, né? Não vamos falar de guerra, vamos falar de ouro, de riqueza, ficar rico e, na verdade, sofrer bastante, porque é o que aconteceu naquela época da corrida do ouro. As primeiras pepitas de ouro aí, ou seja, os primeiros vestígios de ouro na Califórnia, foram encontrados em 1842. Foi até antes do fim da guerra aí contra o México, né, entre os Estados Unidos e o México. Um californiano, o Francisco Lopes, ele estava procurando cavalos selvagens e aí ele parou num riachinho ali e ele resolveu colher cebolas que ele encontrou. Enquanto ele cavava as cebolas para tirá-las da terra, ele achou uma pequena pepita de ouro no meio das cebolas. E aí ele começou a cavar mais e mais e mais e achou mais ouro. E ele levou até as autoridades confirmaram que de fato era ouro. E assim, bem lentamente, ele e alguns outros aí que acabaram sabendo, né, da novidade, começaram a procurar por riachos da área ali dele por resquícios de ouro aí, né, e qualquer coisa de ouro que achassem. Mas mesmo assim, só em 1846, 4 anos depois, que começou a ter uma mineração um pouco mais ampla aí, mais forte. Só que foi no mesmo momento em que começaram as revoltas e a guerra mexicano-americana, que então acabou interrompendo essa busca pelo ouro aí. Em fevereiro de 1848 foi o fim da guerra, né, que o Tanque contou. E aí, basicamente, na mesma época, um outro trabalhador aí, que era da cidade de Sacramento, o James Marshall, ele acabou achando, por acaso, um pedaço de metal dourado brilhante numa construção que ele estava fazendo. Estava construindo alguma coisa lá e achou um pedaço de metal no meio das coisas que ele estava usando. Ele levou o material pro cara que tinha contratado ele, os dois verificaram e viram que era ouro mesmo. E aí desenvolveram um plano secreto para comprar várias terras ao redor e assim ter um império agrícola enquanto procurava ouro naquelas terras. Parece um plano de gênio, né? Se desse certo. Então James Marshall e seu empregador conseguiram de fato manter segredo por 2 meses. E aí um jornalista da época descobriu, publicou no jornal e saiu gritando pelas ruas de São Francisco, vendendo o jornal dele, anunciando ouro lá no Rio. E 4 meses depois, a notícia cruzou o país, chegou até o leste, começou o burburinho, começou a cada vez mais gente ir se direcionando à Califórnia para tentar ficar rico, né, e encontrar ouro lá. Isso se intensificou mais ainda quando, em 5 de dezembro de 1848, 11 meses depois da descoberta do James Marshall, o presidente americano da época, o James Polk, ele confirmou num discurso para o Congresso que tinha, de fato, sido descoberta uma grande quantidade de ouro na Califórnia. Esse anúncio oficial do presidente americano causou a corrida do ouro. Depois disso é que todo mundo começou a correr desesperadamente de todos os meios possíveis para a Califórnia. E principalmente para São Francisco, que é onde tinha sido originalmente descoberto, né? Inclusive, vale notar que a população da cidade de São Francisco em 1848, antes da descoberta, era de 1.000 pessoas. E 2 anos depois já tinha pulado para 25 mil. Eu só imagino a corrida maluca da galera indo para lá. Com certeza. Todas essas cidades aí do oeste eram muito pequenas, né? Você não tinha uma população muito grande, até como eu falei, o México também não forçou muito a população lá. E a corrida do ouro acabou sendo muito importante para justamente povoar essas áreas que são hoje muito importantes para os Estados Unidos, né? Pois é, exatamente. O primeiro censo da Califórnia como um todo, ele é de 1850 exatamente, então a corrida pelo ouro já tinha começado, mas o censo conta 92 mil pessoas ainda no estado inteiro. Enquanto em 1860, 10 anos depois, a população pulou para 380 mil, mais de 4 vezes maior do que 10 anos antes. Mas só para a gente falar uma última vez aí do nosso querido James Marshall, o primeiro cara aí a encontrar ouro, né, em 48, o medo dele, que era de perder tudo que eles tinham construído e conquistado de terras, né, e comprado, aconteceu. Depois que todo mundo invadiu a Califórnia,
vários dos imigrantes aí, eles acabaram tomando as terras do James Marshall e do seu empregador, saqueando as casas deles, roubando as colheitas, o gado e, bem, isso aí não terminou muito bem para os dois, né? Mas, para quem foi achar ouro, quem conseguiu chegar lá se deu bem. O problema é que era muito difícil chegar. Para começar, a rota, entre aspas, como o Tank gosta de dizer, fácil, seria cruzando os Estados Unidos inteiros, numa época em que ainda tinha muitos índios e que não gostavam nem um pouco dos brancos, já que eram eles que estavam saqueando as terras indígenas, roubando, matando. Mas tinham vários outros problemas também. Primeiro, a falta de suprimentos ao longo do caminho, já que tinham poucas cidades ainda para você reabastecer. E risco de doenças em bactérias, vírus, água contaminada, cólera. Tinha muita coisa que podia acontecer por quem tentava cruzar por terra. Mas você tinha basicamente duas outras opções além de fazer a travessia por terra. Você podia dar a volta na América do Sul inteira de navio, o que levava 4 a 5 meses, ou então você podia ir de navio até o Panamá e aí cruzar o Panamá de canoa e mula, né? Revezando aí canoa e mula para cruzar a selva e os rios do Panamá. E aí, quando chegasse ao Pacífico, de novo, pegar outro navio para subir até a Califórnia. É, a parada bem no limite, né? Negócio bem raiz, né? É, o que eu não entendo é por que o pessoal não foi de avião, né? Avião rapidinho, pô. Era muito mais prático. Dá 6 horas de voo, um negócio desse, rapidinho você chega, confortável, ar-condicionado e tal. Pois é, né? Não endeusam tanto aí os irmãos Wright, os supostos criadores do avião. Naquela época não tinha nada disso, né? É, cadê os irmãos Wright? Cadê? Estavam wrong ainda, como sempre, né? São wrong até hoje. Se Santos Dumont fosse americano, não tinha essa história aí. Eu ia enfrentar os índios aí, porque não ia ter paciência por essas outras opções, não. Mas pelo lado bom, você vai pelo Panamá, você conhece mais um país. O índio é bom, que você já toma uma flechada e resolve rápido aí a situação, entendeu? Acabou teu sofrimento. Mas, bom, de fato, muita gente tentou ir por terra e enfrentou os índios, e isso foi mais uma das coisas que causou aí mais expulsão dos índios, e não só do meio do caminho, como da Califórnia em si, já que tinham muitos brancos chegando lá, então eles tinham que desalojar os índios. E aqui acho que vale a gente relembrar que a gente contou bastante essa história do massacre dos indígenas americanos no nosso episódio 12, então quem se interessar pelo assunto pode voltar lá e escutar também. Com certeza. Mas a gente não explicou aí claramente ainda o porquê do nome 49ers. É exatamente por causa do ano em que essa corrida do ouro se intensificou. Como o discurso do presidente americano, James Polk, foi em dezembro de 48, a grande massa começou em 49. Então as pessoas que correram para a Califórnia nessa corrida do ouro em 1849 em diante ficaram conhecidos como 49ers. Para alegria do Filó, não foram os 1849 primeiros mineradores que chegaram lá que eu ia contar o nome inteiro. Isso aí ia acabar amanhã, ia ser as novas 24 horas do Hora Bolas. Ainda bem, né? E fica aqui de novo, né, a nossa tradução não oficial para esse nome aí, que seriam os 49eiros, 49 anos, 49enses. Exatamente. Escolha o que você preferir. Mas é interessante a gente ver como esse nome 49ers não foi, na verdade, inventado pelo time de futebol americano, né? Esse era um termo que já tinha se usado aí há 100 anos atrás, né, antes de fundarem o time, mas na verdade é uma referência mesmo a esses mineiros que receberam esse apelido. E, bom, os 49eiros, a gente falou aí, que vieram do mundo inteiro. Estima-se, óbvio que sempre é muito difícil você garantir, né, naquela época de onde vem cada pessoa, mas estima-se que vieram muitos europeus, principalmente franceses, alemães, italianos, ingleses, e muitos asiáticos também, principalmente da China, que afinal das contas não estava tão longe assim. Se você pensar que os próprios americanos tinham tanta dificuldade aí de ir do leste para o oeste, né, então os chineses também estão logo ali, só precisa atravessar um oceano. Ainda tiveram, claro, muitos mexicanos que estavam ali do lado e outros latino-americanos, da América Central, principalmente.
Mas se acredita também que mais ou menos 4.000 descendentes de africanos, provavelmente ex-escravos, vieram do Caribe e do Brasil. Esses sim saberiam o termo correto em português, né? Se é 49eiros, 49anos, 49enses. Pois é, justamente. Agora, a gente também precisa pensar, né? É claro que eles chegaram lá fácil, né? Eles já tinham um avião do Santos Dumont. Pegaram 14 bis e chegaram lá. E naquela época, né, a promessa de ouro era uma das coisas mais atrativas aí do mundo. Atualmente, a gente tem esse mesmo cenário com as bitcoins e as também dogcoins, né? A moeda lá do meme do cachorro que a gente tanto ama. Nosso glorioso cachorro caramelo. Por fim, só uns últimos números aqui interessantes. Estima-se que só em 1849, 90.000 pessoas chegaram na Califórnia, metade delas por terra e metade por mar, metade a 2/3 americanos, o resto já de estrangeiros, e até 1855, ou seja, em 6 anos, acham que 300.000 imigrantes chegaram na Califórnia do resto do mundo, não só dos Estados Unidos, né, mas, ou seja, ajudou não só a povoar a Califórnia, como a dar essa diversidade cultural, diversidade étnica que a Califórnia tem até hoje. E agora, então, chegamos finalmente aqui no esporte desse episódio, né? Vamos falar um pouco do San Francisco 49ers, o time de futebol americano, uma das franquias de maior sucesso aí nos Estados Unidos e na história do esporte. O San Francisco 49ers que joga na NFL, né, a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, e na NFC, na Conferência Nacional, e também na divisão oeste da NFC, enfrentando aí anualmente o Seattle Seahawks, o Los Angeles Rams e o Arizona Cardinals. O time foi fundado em 1946 e na época ele começou jogando em uma outra liga que não era a NFL, como a gente já explicou aqui no episódio 34. Nessa época ainda não existia a NFL que a gente conhece hoje em dia, né? Não tinha o Super Bowl. Tinha uma antiga NFL que durante várias décadas aí teve ligas concorrentes e nesse ano de 46 a liga concorrente da época era a AAFC, a All-America Football Conference. Então o 49ers começou jogando nessa liga e 3 anos depois ele começou a fazer parte da NFL da época, quando essas duas ligas se fundiram. A franquia foi fundada pelo Tony Morabito, é um nome diferente aí, que era um magnata de indústrias madeireiras, que também ali aquela região do oeste americano, além de muito ouro, é uma área conhecida por ter muitas florestas, né? Então também era uma área favorável para esse tipo de indústria. E o Tony Morabito, ele já estava há alguns anos tentando criar uma franquia ali na área de São Francisco, que era onde ele morava. Ele foi o primeiro cara que realmente investiu nessa aposta, porque até então a gente não tinha grandes times no oeste americano, né? Como a gente contou já também em outros episódios. Os times só começaram a se mudar de fato ali na década de 40, 50, até no beisebol também. E ele apostou nisso principalmente porque ele estava já percebendo que as viagens aéreas estavam ficando cada vez mais fáceis, mais acessíveis, e ele acreditava que isso poderia habilitar uma franquia a de fato existir tranquilamente lá na Costa Oeste e viajar para a Costa Leste para fazer os seus jogos. E acabou que essa aposta deu muito certo, e o San Francisco 49ers foi criado, e foi então uma das primeiras franquias das 4 grandes ligas americanas existentes ali na Costa Oeste. Foi também a primeira franquia que foi criada já na Costa Oeste, né? A gente já tinha alguns outros times que existiam ali, mas tinham vindo de mudança da Costa Leste ou do centro dos Estados Unidos. E foi também o primeiro time das 4 grandes ligas baseado na cidade de São Francisco. E justamente por ter sido criado em 1946, o 49ers é, hoje em dia, a 10ª franquia mais antiga da NFL. E fazendo um paralelo aqui com o nosso episódio, da mesma forma que teve a Corrida do Ouro, né, lá em 1849, teve também um fenômeno parecido com a corrida dos times americanos pro oeste, né? O 49ers foi o primeiro desses times lá, como o Fila falou, e a gente teve também diferentes times aí de beisebol se mudando, né, para São Francisco e para Los Angeles, e tudo aconteceu mais ou menos por volta dessa mesma época aí, então realmente foi bem notável essa expansão aí dos esportes para a Costa Oeste. Com certeza. E esse time se estabeleceu muito forte em São Francisco já desde o início, até por ser, como eu disse, o primeiro time grande dessa região. E ele escolheu adotar esse nome de 49ers, os 49eiros aí que a gente tanto disse, justamente em homenagem à Corrida do Ouro.
né, por ser o centro desse grande evento aí do século XIX americano. Eles fizeram essa homenagem aos mineradores que povoaram aquela região, como o Henrique contou aí, na Califórnia em 1849. Então, 97 anos depois, em 1946, o time adotou esse nome. E, como eu disse, o 49ers atualmente é um dos maiores times da história do futebol americano. E isso também vale para os títulos, né? A franquia foi 5 vezes campeã da NFL, em 1981, 84, 88, 89 e 94. Então foram realmente 13 anos aí de muito sucesso, 5 títulos em 13 temporadas, principalmente na NFL, é uma coisa muito difícil de conseguir. Atualmente ele é o terceiro maior em número de títulos, com 5, empatado com o Dallas Cowboys e perdendo apenas pro New England Patriots e pro Pittsburgh Steelers, que tem 6. Justamente. Tava esperando aqui a participação do tanque. E em aparições no Super Bowl ele fica na 5ª colocação com 7. E o curioso é que o time venceu os 5 primeiros Super Bowls que disputou, né? Esse justamente que eu falei que ele foi campeão. E perdeu os 2 últimos, em 2012 e em 2019, perdendo aí pro Kansas City Chiefs. O 49ers também é apenas uma de 7 franquias da NFL que conseguiu 2 títulos seguidos, em 88 e em 89. E com essas 7 finais, o time também foi 7 vezes campeão da Conferência Nacional. E além disso, tem 20 títulos da Divisão Oeste da NFC. Outros números que provam esse sucesso do 49ers é que o time fica em 4º colocado em número total de vitórias nos playoffs, com 32. E o time também tem o recorde de aparições na final da NFC, a final de conferência. Foram 16, sendo que jogou 10 em casa, e isso também é um recorde. E dessas 16, como eu disse, ele venceu apenas 7. E além disso, né, os 2 outros times que ficam à frente aí do 49ers em número de títulos do Super Bowl, que são o Pittsburgh Steelers e o New England Patriots, são da AFC, né? Então dá pra dizer que o 49ers é o time mais bem sucedido aí da NFC, da Conferência Nacional. Dá. E infelizmente, né, preciso fazer meu papel de jornalista aqui e falar a verdade. Infelizmente empatado com o Dallas Cowboys também, que é da NFC. Sempre vaiando Cowboys aqui no podcast. Mas quando você conta os títulos de conferência, tudo isso mais, aí acho que o Niners ainda fica acima. E sucesso recente também, né? E falando em termos empresariais, a franquia do 49ers em 2018 anunciou que estava se tornando sócio minoritário do Leeds United, o time inglês de futebol, que joga aí a Premier League ou às vezes a 2ª divisão da Inglaterra. Então eles compraram 15% do clube e em 2021 eles anunciaram que compraram mais 22%, totalizando aí 37%, mais de 1/3 do Leeds United. Então atualmente faz parte do grupo que também controla o San Francisco 49ers, mais uma vez, como a gente sempre fala aqui, mostrando a força desses grandes conglomerados esportivos aí no mundo. E podia então mudar o nome para Leeds 49ers? Será que ia ficar legal? Aí já não sei, né? E ainda nesse quesito empresarial, a gente já citou aqui algumas vezes a pesquisa da Forbes, né, sobre as maiores franquias do mundo. Em 2019, o 49ers ficou como o 6º time mais valioso da NFL, valendo aí 3,05 bilhões de dólares. E em 2020, foi considerado o 12º time mais valioso do mundo, também pela Forbes. O 49ers é uma franquia de ouro mesmo, né? Tá valendo mais que o ouro aí que os antepassados acharam. Tá valendo muitas barras de ouro, né? Aceito umazinha só, umazinha já tá valendo. Voltando aqui um pouco no tempo, o 49ers começou a jogar no estádio Kezar, que era um antigo estádio lá na cidade de São Francisco. E em 1971 ele mudou para o tão famoso Candlestick Park, que quem já visitou São Francisco sabe que é um dos pontos turísticos da cidade. Ficou bastante tempo jogando lá, um estádio bem icônico da NFL, e que também era dividido com a Major League Baseball, né? O estádio funcionava tanto para o San Francisco 49ers no futebol americano, quanto para o San Francisco Giants do beisebol. E essa questão do estádio dividido entre beisebol e futebol americano foi sendo excluída aí da NFL. Isso aconteceu com o 49ers também, que em 2014 se mudou para o Levi's Stadium, que é o estádio aí patrocinado pela marca de roupa, né, americana Levi's, que faz calças jeans muito famosas e que também tem o nome aí do gato de estimação aqui do Arabolas. Exatamente, eu ia falar isso. A marca que é em homenagem a um gato do Filó aí, né? E a marca que é a famosa Levi's.
É, leves, isso que eu ia falar. Aqui no Brasil é leves, né? Exatamente. E os jeans são leves mesmo. Mas o interessante dessa mudança para Santa Clara é que Santa Clara é uma cidade que fica a 61 quilômetros de São Francisco e fica ali no coração do Vale do Silício, né? Tão famoso aí pelas startups e empresas de tecnologia. Essa mudança aí do 49ers para esse estádio em Santa Clara não foi, assim, uma unanimidade com os fãs, né? Teve muito torcedor que não gostou, até porque o estádio não fica nem na cidade do time mesmo, né? E para fechar aqui a história do 49ers, a gente precisa falar também um pouquinho do logo, né? A gente já falou do nome, que é bem diferente. O logo também é diferenciado, né? É um logo famoso aí, principalmente para os fãs de futebol americano. É um SF, né, de São Francisco, branco no fundo vermelho e dourado, que são as cores do time, que também são cores bem únicas, né? Principalmente na NFL. Vermelho, dourado e branco, o que também faz um uniforme do 49ers bem marcante, principalmente se você for assistir esses jogos das décadas de 80 e 90, que foram anos aí que o time realmente dominou, e sempre bom ver as imagens, né, com esse belo uniforme do 49ers sendo campeão. E esse logo do 49ers, eu não quero dar ideia errada aqui não, mas até me surpreende ele não ter sido modernizado num negócio meio à la Juventus, né? Porque eles podiam tirar aquele círculo em volta, podiam tirar aquilo e deixar só aquele SF e ficar aí uma coisa mais minimalista, bem 2020, mas não quero dar ideia errada não. O pessoal lá escuta o Hora Bolas aí. É, isso que eu ia falar. O pessoal lá em São Francisco escuta muito o Our Balls, então melhor não dar ideia aqui não, senão vai virar uma nova Juventus ou uma nova Inter de Milão aí que vai Ai, meu Deus. estragar o escudo do time. Ferrou. Nossos ídolos. E pra gente falar de São Francisco 49ers, a gente não pode deixar de fora aí alguns dos grandes craques do futebol americano que passaram lá por São Francisco, né? Uma franquia aí, como o Filó falou muito bem, com uma história muito gloriosa, né, na NFL, e com alguns jogadores que, sem dúvida, marcaram não só o Niners, mas a liga como um todo. É, com certeza, né? E são muitos ídolos na história do 49ers, mas a gente escolheu aqui 3 para representarem a franquia no quadro Nossos Ídolos, que não é bem o Nossos Ídolos, é mais ídolos do 49ers, né? Ninguém aqui é torcedor do time, mas eu, pelo menos, tenho uma simpatia grande pela franquia. Não é nossos ídolos, mas eu também tinha uma simpatia grande aí pelo Joe Montana, enquanto ainda havia discussão quem era o maior quarterback de todos os tempos, né? Entre ele e o Tom Brady, e aí eu ficava sempre defendendo o Joe Montana. Agora tá mais difícil. Infelizmente não tem mais como defender o Joe Montana nessa, né? Pro nosso desgosto aqui, o Tom Brady garantiu esse título aí de maior de todos os tempos. Tom Brady é também conhecido como o marido da Gisele, né? Verdade. Exatamente, E conhecido também como bode, né? The GOAT. GOAT, que pra quem não sabe aí no inglês é uma gíria pro maior de todos os tempos, né? The greatest of all time. Por isso aí o GOAT, que é bode em português. Opa, saiu mais cedo hoje. Olha o teaser aí. Quero ver se ele vai meter um mineiro fazendo mineração de ouro no final do episódio. Veremos. Mas o Joe Montana, ele jogou no 49ers de 1979 a 92. É uma carreira bem extensa e gloriosa. E ele conquistou 4 títulos do Super Bowl, todos como titular. Então foram os 4 primeiros títulos da franquia, né, em 81, 84, 88 e 89, incluindo esse bicampeonato. Dessas 4 finais, ele foi o MVP do Super Bowl em 3 ocasiões. E ele foi também votado por 2 vezes como o jogador mais valioso da NFL em 1989 e 90. E pra tristeza aqui do pessoal de Cincinnati, né? 2 desses títulos aí do Joe Montana foram em cima do Cincinnati Bengals. As 2 únicas aparições aí do Bengals no Super Bowl, perdendo aí as 2 pro Niners e pro Joe Montana. É realmente triste, principalmente pra gente aqui que é tão fã da cidade de Cincinnati, né? E o 49ers conseguiu uma coisa muito, muito rara na NFL, que é você passar de um quarterback campeão diretamente para outro quarterback campeão, né? É uma coisa que a grande maioria das franquias aí não consegue achar nenhum quarterback que seja bom de verdade para você disputar o título. E o 49ers conseguiu achar 2 em sequência. Passou direto do Joe Montana pro Steve Young, que foi também um grande quarterback aí, de 1987 a 1999, que foi o período que ele jogou lá em São Francisco. Ele também ganhou 3 vezes o Super Bowl, mas as 2 primeiras foi como reserva do Joe Montana, né? O Steve Young, que no início da sua carreira jogou no Tampa Bay Buccaneers. E muita gente achava que ele ia ser um bust, não ia dar muito certo, mas na verdade o problema era mais da franquia do que dele. Ele então foi pro 49ers, ficou como reserva do Joe Montana, chegou a disputar a posição com ele,
jogou alguns jogos como titular, depois o Joe Montana voltou e foi campeão mais 2 vezes, ele também foi campeão como reserva, e depois liderou a franquia aí por mais alguns bons anos, e foi campeão em 1994, também foi MVP do Super Bowl aí dessa final, além disso também foi MVP da Liga 2 vezes em 92 e 94. 2 coisas bem interessantes aí do Steve Young, uma delas é que ele começou a carreira dele na USFL, que era uma liga paralela aí, competidora da NFL. Essa USFL que é a mesma que teve Donald Trump como dono de um dos times aí e prometendo acabar com a NFL, se tornar a maior liga do mundo, e acabou que em alguns anos a liga faliu. A outra coisa interessante é que o primeiro MVP dele, que foi em 92, foi também a última temporada do Joe Montana lá no 49ers, mas o Steve Young acabou assumindo a posição titular porque o Montana estava voltando de uma lesão no cotovelo. Só que o Steve Young, na verdade, quase foi trocado para o Los Angeles Raiders, que na época ainda era Los Angeles Raiders, depois virou Oakland e agora Las Vegas Raiders, porque o 49ers acreditava que o Montana seria o titular, né? Só que quando viram que a lesão do Montana era mais séria e ele não ia conseguir voltar a tempo, decidiram então segurar o Steve Young por mais um ano aí, e aí, bom, ele foi MVP, não tinha mais como se livrar dele, obviamente. Mas então o que aconteceu foi que quando o Steve Young começou a aparecer, o Joe Montana teve dor de cotovelo, foi isso? Foi basicamente isso. Eles tinham estilos bem diferentes, né? O Joe Montana é o que a gente considera hoje em dia como o pocket passer, né? Que é o quarterback que fica bastante ali no bolsão, né? No pocket. Não é muito ágil, mas é muito preciso nos passes, né? O Steve Young foi o primeiro quarterback aí que deu certo na NFL do que é hoje considerado o quarterback moderno, né? Que é o quarterback que consegue correr, tem muita agilidade, tudo isso. O Steve Young foi talvez aí o primeiro, né? Que tenha dado certo mesmo na NFL com esse estilo entre um quarterback e um running back, né? Correndo bastante também. Então foi também uma revolução aí no estilo de jogo dos quarterbacks. É verdade. E quem jogou com esses 2 grandes quarterbacks e aproveitou muito bem os dois foi o Jerry Rice, que é o wide receiver aí que jogou no 49ers de 1985 a 2000 e é um dos maiores wide receivers da história da NFL, se não for o maior, né? Muita gente diria que a maioria das pessoas considera ele o maior de todos os tempos. Ele tem números realmente muito impressionantes e jogou até muito velho, ele ainda jogou mais temporadas, aí até 2004 praticamente na liga, em outros times, e realmente tinha um físico impressionante, fora do comum, assim. Ele que foi 3 vezes campeão do Super Bowl e conseguiu também um feito muito impressionante, que foi ser eleito o melhor jogador do Super Bowl da temporada de 1988, que normalmente é um prêmio dado aí para os quarterbacks, né? É um pouco raro a gente ter jogadores de outras posições sendo eleitos MVP do Super Bowl. Além disso, o Jerry Rice também foi eleito 2 vezes o melhor jogador ofensivo da NFL em 87 e em 93. Realmente é um wide receiver que se destacou muito, tem números impressionantes e por isso, como eu disse, considerado por muita gente o maior da história em sua posição. E o Jerry Rice, o nosso querido Jerry Arroz, que tem aí quase que todos os recordes da posição de wide receiver, né? Ele tem os recordes de maior número de recepções, maior número de touchdowns e maior número de jardas na carreira. E tinha também o recorde do maior número de jardas recebidas numa mesma temporada. Foi um recorde aí que ele fez em 1995. Mais recentemente, foi até um momento bem marcante aí para o fã de futebol americano, que foi quando o Calvin Johnson conseguiu bater o recorde do Jerry Rice, quando ele terminou a temporada de 2012 com 1.964 jardas recebidas, o que é uma marca absurda, e o recorde do Rice em 95 era de 1.848 jardas recebidas, o que também é uma outra marca ridícula. Jerry Rice, você é ridículo, como dizia o Everaldo Marques, narrador de futebol americano. Uma história legal é que antes dele ir para a universidade, ele era muito pouco conhecido, aí ninguém achava que ele seria um bom jogador, né? E, na verdade, muitas universidades achavam que ele seria melhor no atletismo. E aí só uma universidade, a Mississippi Valley State, que é uma universidade bem pequena, que deu chance a ele no futebol americano. Daí em diante ele explodiu na universidade mesmo, e NFL, e como o Tank já falou aí de todos os recordes, o Filó também, ninguém mais pegou. Se um recebedor passa de 1.000 jardas no ano, isso já é uma ótima marca. E a última vez que ele conseguiu 1.000 jardas no ano, que é uma coisa que ele teve aí em 14 temporadas diferentes, mas a última foi aos 40 anos de idade. A maioria dos jogadores não está nem jogando aos 40 anos, ele estava lá recebendo 1.200 jardas no ano. Era um monstro mesmo, o monstro do arroz.
E wide receiver que é uma posição raiz, né? Não é quarterback aí, que é uma posição Nutella, Tom Brady, Nutella. 45 anos aí, isso aí é mole. Justamente. Fica lá sentado, paradinho ali, só lança a bolinha, pô, coisa Nutella, né? Raiz, Justamente, isso aí. justamente. Muito bem, Tanque. Já que agora já fechamos o bingo aqui do Hora Bolas com Nutella e Raiz, a gente pode fechar o episódio, né? Sempre dando aquela passada final nas nossas redes sociais. A gente tá como @horabolaspod no Instagram e no Twitter. E também pedir pra você dar aquele subscribe na gente nas plataformas de streaming aí que você usa para nos escutar. Beleza, galera? Então com isso a gente fecha esse episódio 49 sobre os 49eiros, né? E eu aproveito pra agradecer aqui ao Filó e ao Henrique. Pois é, os 49eiros que além do time de futebol americano, tem também uma dupla de hip hop americana. Então, pra me despedir aqui, vou deixar essa dica de entretenimento. The 49ers, uma dupla aí de hip hop, que eu fui pesquisar hoje e acabei escutando uma música deles que eu achei boa. E a música chama Picasso. Então, fica aí a curiosidade, quem quiser procurar. E valeu, pessoal, quem nos escutou. Até semana que vem. Eu não vou conseguir imitar os mineradores quebrando as rochas pra achar ouro, mas isso aqui são as minhas pepitas de ouro que eu tava chacoalhando aqui. Sou um cara que já cavei muito ouro na vida, sabe? Já achei muita pepita de ouro, então Meu Deus. é isso aí. Quem não tem umas pepitas de ouro na mesa, né? Guardada aqui. Pois é, justamente. Tem a pepita da sorte aqui, né? Aqui na mesa, e dá uma esfregadinha quando tá precisando de sorte. Aquela esfregadinha debaixo da mesa, né? Então, sei como é que é. Que isso? Padrão. Quem nunca? Quem nunca? Justamente. Obrigado de novo por nos escutar e até semana que vem.